de São Paulo, pela USP, e atualmente é professor no nosso Centro Universitário de São Paulo Adventista, UNASP, conhecido com carinho que a gente sempre fala. É também curador do Museu Arqueológico, sim, de Paulo Bark, e apresentador do programa TV Novo Tempo. E nós estamos vendo aí, Pastor Rodrigo, agradecemos aí por estar junto conosco nessa tarde, nesse culto diferente que estamos tendo, que você gravou aí alguns vídeos bem interessantes, eu vi a tua participação em alguns lugares, diante da situação que nós estamos vivendo, do coronavírus, dos tempos do fim, tantas notícias que aparecem por aí, muitos falando, chegou o fim mesmo, já está a hora de fazer, mas vamos começando aí com o nosso papo de tarde. Muito bem, pastor. Primeiramente, a todos, a minha saudação, né? Em nome de Jesus, eu fico muito feliz por participar aqui com todos que estão assistindo das diversas redes aí sociais em diversos lugares do Brasil e do mundo, né? Porque a gente não sabe o alcance dessas visualizações agora. No vídeo que eu fiz, na live que eu fiz, eu até expliquei um pouquinho que esse tema de coronavírus, a ação de Deus na história, a escatologia, ele puxa desdobramentos de várias questões teológicas e filosóficas. Uma delas é da teodiceia. A gente tem Leibniz, que foi o primeiro a cunhar essa palavra teodiceia. Teodiceia é como justificar a existência de um Deus de amor no universo de sofrimento. Como é que eu posso falar isso, né? Será que Deus estaria por detrás desses flagelos? E nós temos opiniões diversas na história. Você tem desde a opinião de Calvino, João Calvino, que acentuava a soberania de Deus. Deus escolheu que até quem vai se salvar, quem vai se perder. Defendido pela Igreja Presbiteriana. Você tem, por outro lado, a ideia mais moderada de Bossuet, que fala que Deus escolheu até os monarcas. Você tem, no contraposto, Ritzel, que era da parte naturalista, que acredita que, não, na verdade, são todas questões da natureza, é bobagem ficar tentando encontrar uma explicação transcendental para isso. Cânceres aparecem, vírus escapam, ou se for apenas o ebionismo, por exemplo. Nós somos salvos pela graça, claro, e pela fé. Mas eu posso enfatizar tanto isso aí que eu perco o valor da lei, ou eu posso enfatizar tanto a lei que eu perco o valor da graça. Então a verdade tem que ser conjunta e não apenas seccionada. E na verdade conjunta, o que eu tenho da Bíblia? Eu tenho da Bíblia que Deus provoca, sim, ao longo da história bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, catástrofes para mostrar alguma coisa. Deus mostra doenças que ele mesmo colocou, mesmo depois da cruz. Muitas vezes a nossa tendência a lá Marcião, para quem não sabe, Marcião foi um teólogo do 2º século, que propôs que havia 2 deuses na Bíblia, o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O do Antigo Testamento era o mal, que deu a lei, que destruiu pelo dilúvio, e o do Novo Testamento, opositor ao do Antigo, é o Deus bom, é o Deus de amor e tudo mais. Porém, no Novo Testamento, eu encontro o mesmo Deus, entre aspas, bom, provocando catástrofes. Por exemplo, quando Herodes, é descrito no livro de Atos dos Apóstolos, Herodes estava em Cesareia Marítima, e todo orgulhoso, se apresentando como um Deus perante o povo, a Bíblia fala que um anjo de Deus veio, e Herodes começou a ser comido de vermes e morrer ali por um castigo direto de Deus. Ananias e Safira, quando eles roubaram lá os dinheiro da igreja na venda dos terrenos, o próprio Deus os fulminou diante de Pedro e João. Então nós vemos ali Deus também fazendo práticas assim tremendas. Agora devemos lembrar também de uma advertência de Jesus. Esse que é o problema de totalizar tudo. Quando perguntaram a Jesus assim, aquela torre, Senhor, que caiu e matou muita gente, né? Eles eram todos culpados, né? Jesus falou assim, não é por aí. Eles não eram menos culpados do que vocês. Então eu não posso agora dizer diretamente que todo mundo que contraiu o coronavírus, eu vi essa pregação de alguns evangélicos aí da linha da soberania de Deus que me preocuparam. Alguns colocando o seguinte, não, se o coronavírus veio é porque Deus quis, mas quem é filho de Deus não será tocado. Aí vem com um salmo lá que diz, cai o meu ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tudo. Gente, quando a Bíblia fala
quem é filho de Deus não é tocado pela praga e tudo mais, devemos entender que a Bíblia fala sempre na história e na meta-história. O que ela quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer o seguinte, que qualquer coisa que eu sofrer nessa vida, se eu for fiel a Deus, isso será passageiro. Não vai durar para sempre, porque eu terei eternidade. A Bíblia, em momento algum, promete que em nenhum canto o servo de Deus não vai ter problema, não vai ter doença, não vai ter angústia. Tanto é que Cristo foi tocado ali por chagas, Cristo na cruz, mas Cristo tinha um propósito. Não importa, mesmo Jesus na cruz não foi poupado. E também, se não quiser um exemplo... O coronavírus veio por uma questão alimentícia, há uma mensagem para proclamar. Os que estão nos ouvindo, eu não estou aqui interessado em colocar a dos adventistas é melhor do que as de fora, não é com ar triunfalista, é apenas para direcionar por que nós temos a reforma de saúde. A nossa dieta não é meramente por uma questão de nos sentir melhores dos superiores, porque eu também poderia citar os judeus com a comida kashrut. O judeu tem muito rigor na comida kashrut, mas não é por saúde, é por questão de purificação. Purificação. Não é questão de saúde que o judeu entende hoje, que ele não come a carne do porco, ou ele não come, por exemplo, o judeu, se você for um judeu religioso, eu digo, ele não serve na mesma panela a carne e o leite. E ele nem pode, a mesma panela que ferveu um leite, não pode fazer carne, porque não pode misturar os talheres. A mesma faca que cortou uma carne não pode ser colocada junto com o leite. Isso faz parte da kasher, da comida do kashrut, das comidas limpas dele, mas por questão de purificação. Por que eu entendo, e a Igreja Adventista entende a reforma de saúde? Não é por nenhum desses motivos que eu coloquei. O Adventista tem que entender que ele segue a risca a reforma de saúde, não é por questão de estética, não é por questão de sentir melhor do que os outros, não é simplesmente por uma questão ecológica, não é por uma questão de reencarnação, mas também não é apenas por questão de saúde. É também por questão de saúde, mas não somente por questão de saúde. Porque se for de questão de saúde, eu vou cair naquela teologia positivista que eu condenei ao início. Se eu sou vegetariano, eu não posso ter câncer. Então, se eu estou tendo câncer, é porque eu não sou vegetariano. Não é por aí a coisa. E nem criar também na igreja uma espécie de justificação pela soja. Não é por isso que nós temos a reforma de saúde. Nós temos a reforma de saúde por quê? Em primeiro lugar, porque Deus mandou. E se Deus mandou, Deus sabe o que é melhor para mim. Então eu tenho que seguir a reforma de saúde pelo mesmo motivo que eu coloco gasolina ou álcool no meu carro e não água. Se alguém perguntar por que você, quando vai abastecer o carro, você coloca gasolina ou álcool, mas não coloca água? Simples, porque o manual do fabricante diz que o motor funciona com gasolina ou álcool, porque o motor aceita os dois, é bicombustível. O manual do fabricante diz que não vai aceitar colocar água ali. Ora, se eu sou inteligente o bastante para colocar gasolina ou álcool no meu motor e não água, eu devo ser inteligente o bastante para colocar dentro do motor do meu carro o que diz o manual de fabricação. E vou mais além. Eu não coloco gasolina ou combustível no meu carro num posto sem bandeira, ou num posto que eu desconfio, ou num posto que alguém falou que tem combustível adulterado. Por quê? Porque eu sei que isso vai dar uma vida menor para o carro. Olha que interessante. No meu carro, que é um objeto que se estragar, eu vou ficar chateado, mas eu tenho o seguro do fundo mútuo, eu vou ganhar outro carro. Mesmo sabendo que se o meu carro der perda total, eu vou ganhar outro carro do fundo mútuo, mesmo assim, eu não coloco combustível no meu carro no lugar onde diz que tem combustível adulterado. Então eu não apenas coloco o que o manual do fabricante manda, mas eu procuro colocar coisa de qualidade. Agora, olha que contrassenso. Quando eu vou para o manual do fabricante daqui, aí eu já não respeito o que o manual do fabricante diz. E vou mais além. Eu ajo como se eu perdendo esse corpo, eu pudesse ter outro. O fundo mútuo não pode me dar outro corpo. O fundo mútuo não pode me dar outra saúde. O máximo que eu posso ter é, como meu plano de saúde, um tratamento num hospital ou numa clínica de vida saudável, como nós temos várias no Brasil. Mas eles não vão me dar outra vida. Então, primeiro, é uma questão de inteligência. Segundo, uma questão querigmática. O que é querigmática? De pregação. Eu estou anunciando para as pessoas, através do meu estilo de vida, que eu acredito no manual
e no autor do manual. E em fazendo isso, eu estou pregando o braço direito da terceira mensagem angélica, que é a reforma de saúde. Ficar mais devoção e vivenciar isso, mas tampouco ficar calado, porque diz em grande voz, a mensagem dos 3 anjos. Então, como entra isso no cenário final, tanto da reforma de saúde, a mensagem que nós temos, é a mensagem de Apocalipse 14, e os eventos finais e a situação que nós estamos vivendo. Estamos vivendo realmente no limiar, já às portas da vida de Jesus? Como vai ser isso? Eu vou isso? responder isso em 3 momentos para o pastor, bem rápidos. Aliás, 2 e uma parábola. Vou fazer como Jesus. Jesus explicava e dava uma parábola. O primeiro momento que eu vou dizer isso aqui é o seguinte. Eu respondo com relação à cronologia da seguinte maneira. Eu já vi médicos que falam assim, pela minha experiência de médico, pelo prognóstico, esse paciente não passa dessa noite. E muitas vezes o médico acertou, e houve vezes que o médico surpreendeu com o camarada saindo do coma e vivendo mais 3, 4 anos. Às vezes o médico fala o seguinte, esse sujeito aqui ele vai viver no máximo 3 meses. Repito, ou o médico às vezes acerta, às vezes erra. Mas muitas vezes ele acerta. Ele acerta com base em quê? Pela experiência dele de médico, ele dá uma ideia. Mesmo sabendo que ele pode se equivocar. Olhando o panorama do mundo à luz da Bíblia, eu digo que esse paciente, planeta Terra, não passa dessa noite. Hoje, nós temos condições claras no mundo para que os eventos finais descritos no Apocalipse 13 e 16 se cumpram rapidamente. Estou falando como um médico anunciando, esse sujeito aí tem 3 meses de vida, pela minha experiência de médico. Então, vou dar um exemplo por que eu estou falando isso. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em primeiro lugar, nós tínhamos que ter um mundo unificado. E a pergunta é, como é que o anticristo vai colocar um decreto onde ninguém pode comprar nem vender, de modo que pegue o mundo inteiro? Ora, hoje nós temos condição do mundo inteiro ser unificado por um decreto. E o coronavírus me mostrou isso. Eu vi que é possível haver um decreto que está acima de todo país, de toda nação, de toda preferência política, partidária e parar o mundo. Nós vimos que isso é possível, porque uma pergunta que muitos faziam incrédulos seria o seguinte, mas vem cá, mas como é que os países árabes vão aceitar, por exemplo, uma lei dominical, como é que a Rússia vai aceitar ligar com os Estados Unidos e tudo mais? Nós estamos vendo esse panorama hoje. Isso é muito possível. E Roger Cohn, do White State dos Estados Unidos, muito tempo, ele via 3 caminhos para essa conflagração final. Uma grave crise ecológica, uma grave crise moral e uma grave crise econômica, financeira. E nós estamos vendo as 3 coisas aqui. Somando ainda, estou fazendo um prognóstico médico, eu vejo no mundo hoje situações, eu aconselho que vocês leiam o 3º livro do Yuval Harari, ele escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, ele é um ateu. Ele é um ateu. E o 3º, eu já li os 2, estou lendo o 3º, fugiu agora o nome, daqui a pouco eu lembro, que é sobre o futuro, que ele prevê como é que é o futuro. E o Harari fala, interessante, eu estou citando um ateu e estou admirando coisas que ele escreveu, mesmo sem concordar com tudo dele. Ele fala que nós vamos viver uma época pós-trabalho, onde as pessoas vão ter a sua situação, e esse homem, eu estou falando, não é um pastor de uma igrejinha do interior, não, é um camarada que hoje está sendo aclamado, hoje no mundo, que não tem quem os controle, e é muito perigoso deixar essas potências solitárias. Em primeiro lugar, internet. Quem controla a internet está na mão de ninguém. Você pode colocar na internet um vírus que você faz derrubar a Bolsa de Valores de Nova York. Ou você pode vender armas nucleares por ali. Segundo, quem controla tráfico de drogas e de armas? Temos que ter legislação internacional para isso. E não adianta a Interpol nem a ONU, que eles não estão fazendo esse papel. Quem controla a crise ecológica do mundo? Vimos aí o Papa até acionando que a Amazônia do mundo, e o Bolsonaro, a Amazônia é nossa, mas realmente, se hoje a Amazônia acaba, o mundo inteiro vai. Vocês viram que um vírus não controlado na China afetou o mundo inteiro. Quarto, quem controla a Bolsa de Valores? Quem controla a Bolsa de Valores? Hoje, uma queda na Bolsa de Valores pode fazer falir um banco no Brasil.
Um empresário que está nos ouvindo até agora pode perder tudo por causa de uma especulação de uma bolsa de valores em Hong Kong. E quem controla isso não está na mão de ninguém. É especulação. E, por último, quem controla o terrorismo do mundo. Então, esses elementos são como se fossem crianças soltas numa casa com objetos cortantes e inflamáveis, colocando o risco de matar todo mundo. É necessário, estou usando a analogia de Bauman, é necessário que haja uma babá para tomar conta dessas crianças, que elas estão soltas e são muito perigosas. E quem seria essa babá mundial hoje? Então temos que construir, repito, não estou citando o pastor Bullion, pastor, nem Ellen White, nem pastor Capitelli, nem pastor Ayrton Keller, eu só estou usando autores céticos, ateus, seculares, pessoas que são aplaudidas na faculdade. Não estou nem citando a Bíblia. Esses autores estão dizendo que chegamos finalmente a uma condição que ou o mundo faz isso ou o mundo vai acabar. Temos que ter um governo único, ainda que os países tenham a sua independência, que eles respeitem esse governo único, que a ONU não serve para esse papel. E esse governo único tem que controlar o comprar, o vender, o sair, o transitar, as questões todas. Ele tem que ter uma lei supra, e os governos têm que aceitar isso. E ele fala, hoje, Bauman, o único homem capaz de ocupar esse posto é o Papa Francisco. Bauman falou em quê? Eu não acho que Bauman leu O Grande Conflito ou assiste a Novo Tempo. Bauman não assistiu nenhuma série de conferências de Mark Phelan, nem leu o novo livro dele que a Casa Publicadora está citando agora. Não acredito que Bauman foi a uma assembleia da Conferência Geral, não. E nem acredito que Bauman leu o Apocalipse. Bauman apenas fez uma leitura sociológica. O que eu estou querendo dizer, pastor Capitelli, é que eu não preciso, por favor, entendam bem para não soar herético o que eu vou dizer. Eu não preciso necessariamente da Bíblia para ver a profecia da Bíblia. Quer dizer, o que eu quero explicar com isso é o seguinte, mesmo que eu fechar hoje a palavra de Deus, é nesse sentido que eu quero dizer isso. Eu olhar para a janela da minha casa, eu vejo aquilo que a palavra de Deus falou acontecendo ali sem nenhum pastor precisar levantar. Repito que eu tenho medo de ser mal interpretado. Quando eu falo que eu não preciso da Bíblia, não é isso. A Bíblia é a palavra profética. Eu digo que uma vez que eu conheço a profecia, eu não preciso ouvir nenhum pastor. Basta eu olhar pela janela. Agora, como eu falei, esse é um prognóstico similar ao que ao do médico quando diz. Olha, eu acho que esse camarada não passa de 2 dias no hospital. E muitas vezes o médico acerta. O camarada, ou às vezes ele fica muito tempo. Agora, se eu tenho um paciente, um parente que eu amo muito, e o médico fala o seguinte, Rodrigo, eu perdi o meu pai ano passado. Meu pai faleceu. Né? E quando eu soube que ele estava nas últimas, eu fui várias vezes a Belo Horizonte, porque um médico amigo meu, adventista, falou assim, olha, você vem porque você vai despedir do seu pai. E eu fui já sabendo disso. Eu não fiquei apostando na ideia de, vai que ele erra e meu pai vai viver mais 1 ano. Se você está morando em qualquer lugar e o médico fala o seguinte, pega o avião e vem para cá, porque a chance de você despedir da sua mãe, se você for inteligente, você pega o avião e vai. Mesmo sabendo que há uma chance do médico estar viver mais 2 anos. Mas você pega e vai. Então hoje eu estou vendo um mundo que está fadado a morrer talvez em pouco tempo. Eu estou pegando o avião e estou indo atrás. Estou me preparando. Mas nisso aqui eu quero colocar 2 anotações para entrar na parábola final que eu queria dizer. A primeira anotação. Cuidado, porque ao mesmo tempo que Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, o mesmo Jesus que falou isso, também falou, haverá falsos cristos e falsos profetas. E qual será a ênfase dos falsos cristos e dos falsos profetas? Então esse aqui eu tenho que deixar muito claro e redondinho, senão meu discurso ficará pela metade. A ênfase dos falsos cristos e falsos profetas é geralmente a ênfase alarmista, que ao invés de pregar ao povo a fidelidade e o amor a Deus, prega no povo o temor, o medo e o pânico em face ao que está acontecendo. Interessante que Jesus falou, ouvireis falar de guerras, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. E então se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. No original grego, essa expressão princípio das dores é a mesma ideia de uma mulher quando ela está tendo a contração para dar à luz, e a contração do parto vai, e quanto mais vai chegando a hora do nascimento, a contração vai ficando mais
encurtada. Então, devemos ficar alerta, mas mais do que desesperados, angustiados, proclamando pânico geral, é erguer a minha cabeça, sabendo que a minha salvação se aproxima. Então, por um lado, eu tenho aquela pessoa que diz, não é nada, não está acontecendo nada, meu senhor tarde vem, e tem aquele que fica fazendo apocalipse de jornal, sabe? O comentário do apocalipse, você fica olhando, olha aqui, olha aquilo aqui, eu não quero. Então, quando eu dei esses exemplos aqui, que eu falei que eu posso olhar para a janela e ver o cumprimento lá fora, aí eu tenho que continuar o meu exemplo. Depois disso, eu voltar para a minha Bíblia, me consagrar a Deus e erguer. Essa história é baseada em um fato real que aconteceu na Europa, no século XVII. Havia uma cidade, que era uma cidade que tinha um costume interessante. Os moradores da cidade, todos os dias, saíam da cidade e trabalhavam num campo que havia a mais ou menos 2, 3 quilômetros da cidade. Eles iam com as enxadas, assobiando, cantando, mulheres, crianças, velhos, adultos, todos. E ali trabalhavam o dia inteiro na lavoura. À noite voltavam e dormiam para no outro dia de novo para a lavoura. Até que um dia mudou-se para aquela cidade um circo. E aquele circo tinha palhaços que faziam o povo rir muito, o povo ficava entretido com as piadas, as cambalhotas que os palhaços davam, e era muito gostoso assistir os palhaços. E a rotina mudou, porque agora antes de dormir eles assistiam os palhaços, riam e iam para casa rindo, no outro dia trabalhavam na lavoura, já querendo voltar à noite para ver mais um show dos palhaços. Até que um dia os palhaços estavam se aprontando para o espetáculo e o povo estava longe na lavoura, trabalhando, quando de repente um palhaço falou: "Escuta, você está sentindo cheio de queimado?" "Eu estou." O mato em volta da cidade começou a pegar fogo. E em breve chegarei na cidade, ia ser uma perda total. O palhaço desesperado falou: "Nossa, vamos apagar o fogo." O outro: "Não, nós não damos conta de pagar, temos que chamar o povo para nos ajudar, nós dois sozinhos não damos conta, então vamos lá." Começou a tirar a roupa de palhaço, o outro falou: "Não dá tempo, não dá tempo, temos que correr." E foram correndo os dois palhaços estrada fora para avisar o povo que a cidade estava na iminência de perigo. E quando o povo estava lá trabalhando na lavoura deles, lá ao longe vem pulando com roupas coloridas dois palhaços. E eles gritavam e pulavam e gritavam e pulavam. E o povo, quando viu aquela cena, começou a rir. E quanto mais os palhaços pulavam e gesticulavam, mais o povo ria e dava gargalhadas. Era muito engraçado. E os palhaços gritavam e o povo ria. O mestre, quando contava uma parábola, aliás, eu alerto que a perda foi total, o incêndio queimou o circo, o trade, a fazenda, tudo do povo queimou tudo. O mestre Jesus, quando contava uma parábola, perguntava aos ouvintes: "O que vos parece? Onde está o problema? Na mensagem ou nos mensageiros?" Todas as vezes que eu falo que Jesus breve voltará, mas eu não vivo como quem está ardentemente desejando a volta de Jesus, eu pareço um palhaço com a imagem correta, com a mensagem correta. O máximo que eu arranco das pessoas é gargalhadas. Toda vez que eu falo com o mundo sobre reforma de saúde, mas eu vivo como se tudo isso fosse bobagem, faço até piadinha disso, eu pareço um palhaço com a mensagem correta. Todas as vezes que eu deixo de fazer uma análise fria da sociedade, com fontes básicas, conforme a Bíblia apresenta, à luz da Bíblia, para ficar correndo atrás de sensacionalismo e teoria da conspiração, eu pareço um palhaço com a mensagem correta. E eu gostaria, pastor, não só para mim, mas para você, para o seu ministério, para todos os jovens que estão conosco agora, que nós fôssemos bem mais do que palhaços contando piadas ao mundo. Fôssemos arautos de Cristo, advertindo para os solenes tempos em que vivemos. Eu, Rodrigo, acredito que os próximos anos são anos que devemos prestar bastante atenção, porque podem ser os últimos anos desse mundo, como médico que anuncia que alguém está para morrer. Se eu errar, não importa, eu continuarei esperando o meu Salvador, como espero desde o dia do meu batismo. Porque existe uma diferença entre crer que e crer em. Há muitas pessoas que só creem que. Ele crê que Jesus vai voltar. Eu quero crer que, eu quero desejar a volta de Jesus. Mais do que apenas crer, eu quero desejar a volta de Jesus.